O convidado do 10º episódio do Exercise Matrix Podcast é Afonso Muniz. O Afonso trabalha no Rio Ave, já trabalhámos dois juntos no ginásio. Atualmente estamos os dois também no mesmo estúdio, estamos dois a tirar a mesma pós-graduação. Ele é que anda sempre atrás de mim, para consta. Hoje vamos falar um bocadinho o contexto mais da performance e menos do fitness. Tivemos até agora só convidados, praticamente só falaram do fitness, exercício físico. Hoje vamos entrar um bocadinho mais de performance. Temos o Afonso, que é o readaptador físico do Rio Ave, também trabalha como personal trainer, com vários atletas, e começa este live, como comecei os outros todos. Afonso, fala um bocadinho de ti aos convidados, muitos deles já te conhecem. Dá para ver, não é? Dá para ver que muitos já te conhecem. Pá, conta um bocadinho a tua história, porque é que se engraste nesta área, o que é que te levou para ela, que formações é que tens? Bem, isto muito antes já de iniciar a parte académica, já me interessava muito pela componente física. Isto começou quando eu jogava futebol, quando fui para Braga, tinha uma vida mais isolada, não tinha os meus pais à minha beira, partiu de mim próprio procurar alguma maneira de melhorar a minha componente física. Comparando com os tempos de hoje em dia, a ajuda não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje em dia, acho que muita gente já tem mais ou menos a noção de como é que um atleta trabalha, tempos de treino. Nós já estamos naquela fase de dizer coisas como no meu tempo, já estamos a ficar velhos. No meu tempo. Eu lembro-me quando estive a treinar no Braga, tinham lá dois coreanos, que me esqueci agora do nome, não é? Porque são nomes dificilmente de decorar, não é? Um deles era o U, acho eu, o outro já não me recordo, e eles tinham um tradutor. O tradutor já tinha muita base de ginásio e notava-se que treinava. E lembro-me perfeitamente que antes do treino, eu, os dois coreanos e o tradutor éramos os únicos que íamos ao ginásio antes de iniciar o treino. Fazíamos sempre uma ativação ou uma parte superior. Eu depois, posteriormente, não é, quando quis ingressar no ensino superior, eu já tinha muito em foco a área mais ou menos que queria trabalhar, não tanto na reabilitação física, mas mais na parte da performance, mais para a parte da preparação física, não é? Embora hoje em dia eu acho que esteja ali no meio-meio, é? Parte da readaptação física, como se fosse ali o transfer da parte da fisioterapia para a performance, digamos assim, do atleta. E depois, pronto, decidi especializar-me mais na área da reabilitação, como o Rafael no outro dia referiu, que acho que é a parte mais interessante e cativante, eu acho. É muito diferente quando trabalhas num atleta lesionado ou que vem de uma lesão grave do que estás a trabalhar outliers ou atletas que nunca sofreram qualquer tipo de lesão. Claro. É diferente, não tem nada a ver. As metodologias de trabalho mudam completamente. Digamos que andas ali sempre a apertar parafusos. Mas de resto, depois, a nível de formações, tirei sempre assim ao lado da performance e reabilitação, tentar andar ali sempre paralelo junto aos dois lados, para entender melhor. E tenho vindo a tirar mais formações, não é? Agora estou a tirar outra na Faculdade de Ciências lá de Málaga. E tenho em vista agora 2 mestrados, vamos ver. Mas o futuro dirá, agora com isto do Covid, não sei como é que será o futuro daqui para a frente. Vamos lá ver. Isto de uma forma muito curta, não é? Obviamente que a minha vida, aquela passagem de Famalicão para Braga, etc., até decidir abandonar deixar de jogar futebol, que para mim, na altura, foi a melhor decisão. Uma decisão muito ponderada, que me custou muito na altura, mas que não me arrependi. Naquele momento, para mim, foi o melhor. Antes de falarmos do teu papel no Rio Ave, como é que ingressaste no Rio Ave? Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhares no Rio Ave? Isso aí tem uma história. Eu inicialmente era treinador. No futebol? Mas sempre me interessei, sim. Sempre me interessei mais pela componente física. Não era a componente tática. Aliás, nunca fui, digamos assim, grande pistola na componente tática em si, mas sempre interessei-me mais pela componente física do atleta e
na altura já estudava isso, na parte da performance, já estava muito dentro, e o meu objetivo na altura até era sempre subir de escalão para escalão para trabalhar com outras faixas etárias, e houve uma altura que abriu uma vaga para a função que eu tenho agora no Rio Ave. Na altura o Rui Santos, que é um grande amigo meu e que eu admiro imenso, que passou para os séniores do Rio Ave e que hoje em dia está no Reading, muito bem. Surgiu a oportunidade de ficar com esse cargo. Na altura o coordenador era o Pedro Cunha, que é o atual treinador do Sub-23, e que tentei exercer com o máximo de profissionalismo até hoje e com muito gosto. Maravilha. Assim, muito resumidamente, novamente. Exato, claro, também só vamos estar aqui 1h30, 2, não vamos ficar a noite parece toda. o Daniel Oliveira. Que há pessoal aqui que tem telescola amanhã, por isso temos de ter calma. Tu trabalhas como readaptador físico no Rio Ave, mas explica a quem nos está a ouvir e que nos vai ouvir posteriormente no Spotify e no iTunes, o que é um readaptador físico? Nós temos, agora há muito em voga o fisiologista, mas readaptador físico não é um título, por assim dizer, tão conhecido e tão em voga. Qual é as funções de um readaptador físico? A função do readaptador físico basicamente lá está, tudo depende de um grande trabalho interdisciplinar da equipa, do departamento médico, acima de tudo. Trabalhar em conjunto, não olharmos cada um para si próprio, não é? Não nos dividirmos, nós trabalhamos todos em conjunto, e fazemos esta transição de fisioterapeuta para o readaptador, do readaptador para o preparador físico. É, para mim, na minha opinião, tem mais lógica, né? Na minha opinião. É o que faz mais sentido. Sim. Mas quais são as tuas funções? É que consiste o teu trabalho? Pronto, e o que é que acontece? Os atletas passam por uma fase de fisioterapia, e depois os fisioterapeutas vão analisando a situação. Quando veem que realmente já posso iniciar algum trabalho com ele, é aí que eu começo a trabalhar. E depois estamos ali sempre a trabalhar em paralelo, sempre a informar o que é que se passa, o que é que não se passa. E aí já entra um bocado a questão da monitorização do atleta, né? Que nós vamos falar, claro. Sim. Tu trabalhas já com o atleta, basicamente é aquela linha cinzenta que nós falamos tantas vezes entre o profissional do exercício físico e o fisioterapeuta, parece que é o readaptador, é o que está nessa linha. É verdade. E não é em todo lado que se trabalha assim. E na minha opinião é a melhor maneira que se tem de trabalhar. Fazeres a transição direta de fisioterapeuta. Não estou a dizer com isto que um fisioterapeuta não faça bem o meu trabalho. Acho que, ao contrário. O que eu quero dizer é que um atleta, quando sai da fisioterapia, já terá outro atleta para recuperar. É assim que funciona. Ou seja, nós ali no fundo estamos a tirar trabalho uns aos outros e a trabalhar em conjunto para que todos possam voltar da melhor forma possível para a competição. É assim mesmo. Não. Sim. Tu só trabalhas com atletas que estão lesionados ou vêm de lesão? Sim. No processo de reabilitação. O teu trabalho não tem nada a ver com o aumento de performance ou diminuição do risco de lesão. Ele passa, só para perceberem quem está a ouvir, passa do processo de fisioterapia, já acabou ou ainda está a fazer o processo de fisioterapia e o teu trabalho consiste em melhorar a capacidade física do atleta, dar aqueles toques finais do que ele precisa, nem que seja aumento de massa muscular, força, começar a reintroduzir um bocado no campo. Fazer essa transição, exatamente. Agora, a questão da dita prevenção de lesão, o trabalho extra de plantel já não cabe a mim, não é? Cabe mais aos preparadores físicos em questão. E claro que estou ali para qualquer tipo de ajuda, isso é óbvio. Mas claro que fico mais com aquela função, a função da lesão propriamente dita. E que já é complexo. Já é muito complexo. Já é muito. Exato. Muitas das coisas que nós vamos falar hoje, nós já falamos em privado, por isso é que eu achei muito interessante trazer-te cá, porque são temas muito interessantes na nossa área, para quem gosta de performance e até mesmo do fitness, e são coisas que se ligam uma à outra, porque os princípios do treino são comuns, tanto numa como noutra, e um atleta lesionado também pode ser uma pessoa lesionada, mas nós também vamos depois falar à frente qual é a diferença de um e outro, até o período que o atleta tem de recuperar e uma pessoa normal tem de recuperar é completamente distinto.
Performance e saúde, como nós já falámos, são coisas Nada a ver. distintas, nada a ver uma com a outra. Qual é que tu achas que é a principal diferença entre o atleta sénior e o atleta das camadas jovens? Como é que o teu trabalho, como é que diferencia entre os dois? Assim, o que me vem logo à cabeça é a questão das bases de treino. Logo. Ah, quando pegas num jovem atleta, digamos, seja 15 anos, 13 anos, já não posso. Quer dizer, tu com um atleta de 18, 19 anos pode também não ter nenhuma base de treino. Claro, Mas até por sénior podem não ter. norma, Sim, sim, até sénior, e acontece, certamente. O que me salta mais à vista é essa componente da questão das bases de treino. Não tem qualquer base de treino. E depois, quando estás a trabalhar com um atleta jovem, é muito difícil quando estás a trabalhar ali na parte da dor. Perguntar se a escala de dor a um atleta de 12 anos é muito complicado. O que é distinguir o que é dor, o que é incómodo, estás a entender? É complicado. Não posso dizer que um seja mais complicado que o outro. Ambos têm desafios diferentes. Se calhar de um lado lidas mais as com suas egos, com outro peculiaridades. não. A parte psicológica, se calhar, um miúdo motivas muito mais rapidamente do que um atleta já com alguma maturação, não é? Mas acho que me salta mais à vista é talvez a questão da base de treino. Só aí já te limita na questão da reabilitação, sem dúvida. E Para quem já não para não está. falar, Fala, caso sim. apanhes, se apanhas uma lesão mais grave, então Claro, tem já apanhei, não é? o fator psicológico, exato. O fator psicológico é muito importante. Para quem nos está a ouvir, para perceber o que é que estamos a falar, isto porque o Afonso é o responsável da readaptação física do sub-23 e de todas as camadas jovens, certo? Que vai de que Uhum. escalão até que escalão, só para quem nos está a ouvir ter uma noção. Desde sub-7 até sub-23. Exato. E Uh, tu e, és o único readaptador físico do clube, certo? sim, Sim, então, e pronto, é só para posso dizer imaginarem. que nós posso dizer que nós em termos de organização é incrível. Nós fazemos é incrível. Lá está, é ter sorte com quem trabalhas, a equipa que tu tens, Claro, conjunto de fatores determinantes. Tanto é que não só o departamento médico, equipas técnicas também têm muita qualidade em termos do que toca à gestão de esforço dos atletas, sub-19, sub-18. Quando nós entregamos o atleta à equipa técnica, vai sem preocupação nenhuma. Sem preocupação nenhuma. Porque eu confio plenamente claro. no trabalho. E temos que confiar no trabalho dele. Claro, tem que confiar nos trabalhos uns dos outros. Isto para vocês perceberem, imaginem, se cada plantel tiver 23, façam as contas quantas pessoas têm e por norma há uma média mais ou menos de lesionado por cada um, pois isto vai variar, claro. Se calhar os mais É, novos têm menos, mas cada escalão tens mais ou menos uma ideia de, por média, quanto é que costuma estar. Aquela a fase do pico, mais ou menos a meio da época, se calhar, que é. Tem um atletas tens. fator, tem um fator, um ponto importante que tocas, é que é a questão do timing das épocas. Às vezes pode coincidir segundas fases e coincidir ao mesmo tempo com testes. Já entra aqui o fator de stress sobre o atleta, stress de competição, stress académico, já as outras componentes de psicológica, se tens problemas em casa ou não, se és titular ou Claro. não. Se ele vai ter testes, provavelmente vai ter de estudar. Se for um aluno empenhado, claro, estamos a assumir que sim, vai ter de estudar, vai se calhar dormir menos. Se vai dormir menos, vai afetar na Gerir fase de recuperação do treino. Se estiver lesionado, ainda dieta, pior. Depois temos sem esses dúvida, fatores sem dúvida. todos que não são controláveis, são para além do que nós podemos controlar, são variáveis que é impossível nós termos em conta. Em casa, como é que ele vai para o treino? Vai de metro? Vai o pai levá-lo? Pá, o contexto socioeconómico que ele está, pá, são tantas coisas envolvidas que o nosso trabalho é uma peça lá, é mais uma peça do puzzle. É. E a questão aqui, quando tocas na questão dos escalões, diria que só a partir do sub-17 para cima, quando entram já campeonatos nacionais, aí já apanhas um número diferente de lesionado. A intensidade é diferente, a pressão é diferente, já muda. Agora, a parte dos miúdos já é tudo mais pontual, não há nada assim tão grave. Uh,
não é assim tão grave assim, que eu penso assim de repente. Não te posso dizer que Sim, sim, são os sim. miúdos que têm mais lesões que séniores, Claro, não dá para comparar. quando o nível sobe é quando começam a aparecer mais o nível de lesões. Até porque o treino se calhar muda, Sim, a intensidade vai mudar, a exigência vai mudar, sem a dúvida. quantidade de É jogos, não sei impressão. se muda, já não me lembro. E depois aí a questão que entra que nós já falei isto, digo antes, que é a questão dos outliers. É aqui que tu Sim, vês quem aguenta tudo. Com exato. É a certeza que se partir tiveres aqui daí alguns que atletas, começa a haver a seleção ah, natural. a seleção natural, exatamente. Tens aquele atleta que aguenta tudo, que está fresco a época toda, e esses outliers aí fazem toda a diferença. Sem Exato, dúvida. então já E mostraste, alguns, já falaste alguns. e já falei alguns e já te mostrei alguns, é verdade. E infelizmente, se calhar muitos não chegam lá acima por essa questão. Têm a habilidade, mas não acompanham a componente física. Ou ao contrário, ter a habilidade Exato. e depois entram outros fatores, não é? Psicológicos, etc. Sim, sim, Mas sim. infelizmente muitos não chegam lá por não ter essa componente, não, componente genética, etc. Enfim, muitos fatores. Claro, Sorte, eu também, sim, sim, também sorte é muito importante. Pá, às vezes tu podes ter bom, o outro joga melhor, que aconteceu isso com o. Tens o Ruben Neves, que era. Foi, por acaso, tinha de ir. O Mikel no timing. primeiro treino tem aquela fratura e pá, ele está agora na Premier League e acho que foi dos 10 anos, está no 11 do melhor, 11 dos últimos 10 anos. Pá, o Uhum, talento estava lá, mas também é preciso muita sorte neste mundo da performance. Pá, é sim. muita gente E para a mesma coisa. sem dúvida. E a parte psicológica é importantíssima hoje em dia. Ainda mais eu sinto que hoje em dia, comparando com os atletas da minha altura, hoje em dia os atletas são mais rápidos, são mais fortes. Hoje em dia, os atletas sub-15, sub-13, sub-17, sub-18 a trabalhar por fora. Isto é um mundo muito competitivo. E é importantíssimo que hoje em dia as equipas técnicas trabalhem no sentido de tentar dar algumas bases de treino aos atletas, que é para eles não terem aquele choque, caso deem o salto, parecer tudo muito novo e entrarem ali num Claro. mundo que não têm noção para que é que serve, o que é que eu estou a fazer. Por isso que é importante nós darmos algumas bases de treino. Suficiente. Sim. Também tem uma coisa que eu já achei por causa disso, é assim, claro que agora temos sintéticos, há melhores condições de relevado, até as condições económicas dos atletas, se calhar, já são muito diferentes do que era antigamente. E depois lá está, se calhar o desporto está a ficar apetecível para as pessoas certas. Mais uma vez a seleção natural a entrar. As pessoas certas ingressam naquele desporto e se calhar antes não estavam a ingressar, mas temos muitos fatores que vão influenciar isso. É multifatorial. A nível de lesões, tu vês que se há alguma diferença entre aquelas lesões graves? Nós temos aquelas lesões comuns, que já sabemos, os jogadores de futebol temos as comuns. Aquelas mais graves, há uma diferença entre o atleta jovem e o atleta já quase ao nível profissional, nas lesões graves? A grande diferença, a diferença se calhar do atleta jovem é que se calhar essa lesão poderá limitar a chegar a certos patamares, não é? De dar o salto, que é uma etapa muito difícil. Fazeres aquela transição para sénior e querer estar num patamar que desejas, aí é muito difícil. Até porque o atleta em si tem a plena noção do que é que certas lesões podem trazer, porque médicos o dizem com toda a frieza, Tem de os dizer. fatores, tem que dizer, os fatores que poderão limitar dali para a frente, não é? Se vai voltar a ser o mesmo se não, se poderá voltar a ter a mesma lesão se não, porque esta profissão tu trabalhas com margem mínima, trabalhas com índices recidivas de 60%, 50%, 70%, que seja, entendes? Mas eu lido bem com isso, eu gosto disso, é isso que me faz agarrar a esta profissão. E depois entra a componente de competição do futebol, que também gosto muito. De resto, perdi-me um bocado na tua Sim. questão, mas acho que tentei Era, responder da melhor maneira. sim, sim, mas as lesões mais comuns, quem contas? Quais são as lesões mais frequentes com que tu trabalhas? Talvez lesão discotibial, depois entrar aqui em números, fatores, é de grau 1, grau 2, isso, Sim, 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 uh, sim. o mecanismo em si, tentar entender o mecanismo em si de lesão, a fase como faço o retorno, isso já varia imenso. Já entra aqui em inúmeros fatores e protocolos, etc.
mas se calhar é mais, talvez isquiotibial, entorses, lesões mais traumáticas, digamos assim. Se calhar talvez laterais também, apanhamos mais. Agora, Qual foi se a é lesão mais sozinho, sem com complicada que contacto, se tiveste? não é com a mais Sim, complicada, é sim. o Só por cruzado anterior, curiosidade. será sempre cruzado anterior, Não, mas foi será sempre essa a mais cruzado anterior. complicada que tu apanhaste? Todas. Ah, Aquele que te ficou na memória que estava mesmo difícil. sim, é cruzado anterior, sem dúvida. Foi cruzado Grande Miguel anterior Abrão. e tinha alguma coisa associada? Por exemplo, muitas vezes já estou a apontar a tua pergunta, Peixoto. Depois ao fim a gente faz a pergunta. Está associado também à lesão no menisco. Não sei se também costumas apanhar ou não é tão comum. Não é tão comum, não é tão. E depois lá está, entra também a componente de qual foi o tipo de menisco que afetou, qual foi o menisco que afetou, se foi interno, se foi externo, que tipo de sutura, se foi suturado, se não foi, se foi retirado. Por isso é que se eu for abordar especificamente a cada lesão é muito complexo. É A uma forma aula, como é mau. trabalhas, a forma Claro. como trabalhas, mas o que eu faço aqui, podemos entrar já na questão da monitorização do atleta, é que eu diariamente anoto as minhas Exato. avaliações, o que é que aconteceu, como é que o atleta estava, como é que não estava, tenho tudo anotado que é para seguir mais, de forma mais pormenorizada, digamos assim, devido ao número de atletas que eu tenho diariamente, com o estudo, etc. Eu preciso ter ali digamos, uma baseline, ou seja, eu tenho o perfil, como se tivesse um perfil de cada atleta e sei a forma como poderei trabalhar com ele. Claro, e também consegues Partida. entender se ele naquele dia está bem, se está mal. Exatamente. Como é que tu monitorizas isso? Fazes que tipo de questionários? O que é que tu costumas fazer para ter essa monitorização do teu atleta, quer a nível individual, enquanto personal trainer, e também no clube? É assim, no clube tens a sorte eu tenho a sorte de alguns conseguir acompanhar, digamos, diariamente, né? Isso faz muita diferença. Basta ter a questão dos PSEs, podes aplicar ou não, mas tens de ter em conta que depois tens ali uma fase que se calhar não vais conseguir acompanhar o atleta, depende do tipo de lesão. Eu não pertenço a uma equipa técnica em específico, não é? Uhum. Uh, agora, se calhar, o papel dos preparadores físicos, se calhar, aí já ajudava. A questão dos PSEs, tentar encontrar ali um red flag e tentar alertar o departamento médico. E depois temos os outros tipos de avaliação. Utilizo o Chrono Jump. Uh, podes utilizar, por exemplo, o encoder para medir, ajuda-te se calhar até na metodologia de trabalho, se vais trabalhar hipertrofia, potência, etc. Já entras aí por uma área uh, muito vasta. Claro. E Ah, por acaso nós não tivemos azar disto do Corona, porque nós íamos, acho que é com o Rafa que vamos falar daquela tabela do Moran, da questão. Abordámos com o Marco Norte na altura e eu estava entusiasmado, porque eu também utilizo essa tabela, embora também exista outra que é do Xsurge, acho que é assim que se chama, mas ainda não está cientificamente comprovado, mas que é, pronto, digamos que é um bocado mais simples de utilizar, mas não é tão fidedigna. Mas pronto. é mais um Assim, dado, muito claro. resumidamente, o que posso fazer para Claro. avaliar. Agora depende dos tipos de lesões, que tipos de protocolos é que utilizas para testar, não é? Depende de muita coisa. Utilizas uns X testes para uma lesão discatibial, uns X testes na área do cruzado, tens outro tipo de testes, teste OP, etc. O L-Run, portanto, tens muita coisa mesmo. Tens muita coisa. Exato, isto mostra a importância da individualidade do atleta. Perceber o atleta Individualidade, e cada lesão sem é dúvida, uma coisa, sem pode ser dúvida. uma coisa completamente distinta. E depois o que é que acontece? Tu, quando estás a seguir diariamente um atleta, tu vais vendo como é que ele treina, os estímulos que vais dando e ele vais vendo como é que ele vai reagindo. E isso tu vais criando a tua baseline. No outro dia, acho que foi na live do Rafa com o professor Afonso, falou-se da questão do estímulo, se poderia ser prejudicial ou não. E aborda-se muito hoje em dia a questão da linha adaptativa, se o estímulo é insuficiente, se não é,
se o estímulo é excessivo, se volta à baseline, se é prejudicial, se o aproxima até de uma nova lesão. Isso aí convém, temos que conhecer muito bem o atleta. Por mais dados que Exato, possas isso. retirar das tuas avaliações, isso não consegues prever. Não é? Já para não falar que falas com porcentagens recidivas elevadas. Isto é Exato. muito Agora, complexo. uma coisa que nós falamos também já muitas vezes, um com o outro, e é uma coisa que isto só se aprende na prática. Eu sou um gajo que defende muito a teoria, mas há coisas, pá, só estando lá, como diz o professor José Soares, que eu também vi numa live, pá, tu nisto só aprendes na prática. Tens de estar lá, que é o que tu disseste, importância de conhecer o atleta, porque é uma coisa que ninguém te pode explicar, só estando lá e, É pá, verdade. e convivendo, pá, é porque são coisas distintas. É pá, o atleta é um. É muito complicado lidar com o atleta. Há uns que são fáceis, mas há outros que devem ser uma coisa bem difícil. E por isso é que eu já abordei isto contigo muitas vezes, a questão de eu também preferir o atleta do cidadão comum. Pois, porque eu sou uma pessoa que trabalha e gosto do compromisso, gosto de viver com quem tem a paixão por aquilo. Gosto tu sabes, a minha Eu opinião em sei, relação a isso. eu sei. E Claro. depois a questão da individualidade remete também para o tipo de treino que tu dás a cada atleta. Quando tens um atleta com uma lesão grave, é muito difícil tu trabalhares, ou impossível, trabalhares de uma forma linear. Não tens aquele plano de treino perfeito, certo? Porque quando tu vais para contexto competitivo, as variáveis são imensas, não é? E depois tens de ter cuidado com as progressões que tu estás a dar ao atleta, que pode interferir com a aquisição de algum tipo de movimento. É complexo. Por isso é Exato, que porque costumo dizer, sim, como o Rafa disse na live dele, nós nunca podemos argumentar o que o colega está a fazer porque nós não sabemos o que é que ele está a procurar, o que é que ele está a querer retirar do atleta. E entendi perfeitamente o que ele quis dizer. claro, uma coisa que para nós, pá, o que é que ele está a fazer? Aquilo não faz sentido, mas se calhar faz mais sentido, nós é que não sabemos. Não sabemos o objetivo daquilo. Exatamente. É mesmo. Tu podes trabalhar de forma linear, de forma progressiva, certo? É a forma, se calhar, mais indicada. É como um professor, também que me disse isto, a questão de apertar os cordões. Tu sabes apertar os cordões. É uma tarefa que tu sabes apertar. E agora aperta só com a mão direita. Eu disse na altura, é uma nova tarefa, é uma progressão. E temos de trabalhar assim de forma linear. Uh, e não interferir esse tipo de trabalho com outro tipo de algum trabalho que possa interferir naquela base que estás a querer ensinar ao atleta. Isso é muito complexo. Já estamos aqui a abordar a questão do trabalho do simples para o complexo. Eu estou a apontar a pergunta. Ok, ok. É que eu tenho que estar um Ahm, bocado distante e eu vejo mal. Pois, está bem, preocupes que eu ao perto ainda estou a top. Uma coisa que também tu que disseste que querias falar, que é a relação do movimento e a aprendizagem e o contexto de lesão e não lesão. É exatamente isto que eu estava a referir, a questão do trabalho linear, trabalho de progressão. No outro dia referiste numa live a questão dos protocolos. O protocolo é um guia, não é? Tá, Tu foi, vais foi com a conseguir trabalhar Mariana. o atleta. É o teu guia e depois vais ter que o adaptar da melhor forma. E depois dentro dos protocolos também terás outros protocolos certamente, de agilidade, pliometria, etc. Já falaste como é que fazes a monitorização dos atletas, costumas fazer a avaliação. Fazes parte na avaliação pré-época? Estás lá também? Fiz parte da avaliação, fiz ao sub-23, mas só tinha dado a ajuda ao preparador físico na altura, João Santos, na altura e ainda é. Podes falar e consegues mais ou menos falar o que é que vocês fazem mais ou menos nesse tipo de avaliações e o que é que vocês querem tirar dessas avaliações, que é uma coisa importante, porque fazer avaliações é fácil agora. Para que é que estas avaliações servem e o que é que elas nos dão? É sim. Uh,
tendo em conta, é assim, a avaliação, isso já vamos falar muita coisa em si. Por exemplo, fazemos a avaliação do squat jump, contra movement jump, que a maioria deles já estava familiarizado, a maioria deles já trabalha por fora. Fizemos o polémico FMS, que podes retirar algumas coisas lá, sem dúvida. Algum tipo de assimetria, e depois tentamos traçar se calhar um perfil e um plano para cada um, assim de forma muito simples por aí. Agora, se formos a falar como é que eu faço a questão da monitorização, que tipo de cálculos faço, como é que eu trato os dados, aí já é mais complexo. Claro. O Fábio entrou aqui também. As lesões, por exemplo, as lesões que tu falaste, que as lesões posteriores de coxa continuam e também vai de encontro à pergunta que o Peixoto fez, e eu, por acaso, eu também tinha essa pergunta aqui, só agora que eu reparei. Porquê é que tu achas que essas que continuam, apesar de tantos estudos feitos, tanto trabalho feito, tanta investigação, tanto material para trabalhar com os atletas, porquê é que tu achas que o nível de lesão nos posteriores de coxa continua sempre a subir? Por inúmeros fatores. É assim, do que eu tenho vivido, A lesão, digo sim, só é Rio sempre. Ave, extra Rio Ave, o fator psicológico mexe imenso, sem dúvida. O fator da lesão. Se não jogas, já tive alguns casos assim. Depois a questão de gestão de carga. Depois, se calhar, talvez de uma falta de trabalho também, dos índices de esforço, sem dúvida. Os tipos de terrenos que eles costumam jogar, se treinas em sintético e jogas em relva, o tipo de gripe é totalmente diferente. Dimensões do campo, tem muitos Pois, fatores por trás disso. o Peixoto está a perguntar qual é que tu achas que é o fator mais importante. Claro que isto é sempre aquela pergunta com um gajo, Mais mas pessoal, qual é que, sim, que tu achas? destes fatores, qual é que acho mais importante? Sim, Talvez, se calhar, a componente psicológica. Antes da questão dos índices de força, etc., a parte psicológica é muito importante, sem dúvida. já falámos aqui que o teu trabalho, tu começas logo a trabalhar com vai depender da lesão, claro. Desde o início da lesão, Diz, não ouvi? Desculpa. desde o início, vai depender da lesão. Há lesões que passem logo para ti e tu possas começar a trabalhar logo de início com o fisioterapeuta? Estás a dizer passar logo a fase de fisioterapia para mim? Diretamente? Não, Estás a dizer diretamente trabalhar? sim, diretamente, e outras que logo desde a primeira sessão vocês podem trabalhar em conjuntos. Há situações em que tem de estar um tempo só com o fisioterapeuta e depois vai para ti. Sim, acontece. Mas Sim, acontece. há outras que podem ir logo para ti, ou vocês podem começar logo os dois a trabalhar em conjunto. Sim, dependendo do tipo do grau de lesão, sim, pode passar logo para mim, sem dúvida. Eu li agora aqui a questão do Rafa, da falta de exposição ao sprint. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Pode explicar, eu estava a anotar a pergunta, mas já não anoto. Estamos aqui a falar também só do para tempo quem, desculpa, só para quem não está a ouvir, quem está agora a ouvir em direto é fácil, para quem não está a ouvir agora no Spotify e no iTunes, em que é que a falta da realização da exposição ao sprint e alta velocidade nos treinos poderá ter influência na lesão dos posteriores de coxa? Passo para ti agora podes responder. É assim, nós quando estamos em sprint, o isquiotibial está sempre sob tensão. E depois, por exemplo, quando tens lesões do isquiotibial, acho que muitas vezes as pessoas pensam demasiado numa vertente mais horizontal de trabalho com o atleta, quando há uma componente também muito vertical, que é aí que entra a parte da componente da pliometria. E essa parte do sprint tem sido muito discutida ultimamente. E há uma falta de exposição, ou se calhar até uma exposição exagerada. Por exemplo, colocar os atletas a fazerem sprints de 30 metros no jogo a menos de 24 horas. Lá está, pode ser de mais ou pode ser de menos. Exatamente. Pode ser de mais ou de menos, é que é uma depois linha aqui treino.
E depois aqui já depende de posição para posição. Uh, é curioso que apanho muitos a extremo, não é? Ia-te perguntar isso aí. Não é por Agora, acaso. qual é a posição que mais apanhas? Acontece-me alguns a extremo. E tem lógica. Extremos ou laterais, por norma fazem mais o corredor. Faz sentido. O tempo sob tensão é diferente. Se calhar com o central, depende. O central também corre muito à retaguarda. Lá está, o depende está sempre lá. Claro, está sempre lá. Então, os atletas que tu mais apanhas, a posição mais frequente com que tu trabalhas e que se calhar se lesionam mais vezes, até são esses que estão sujeitos a maiores intensidades, sprints. E o Iscas de Biel não está preparado para isso. Eu estou a apontar as Também perguntas. estamos a atenção que estou-me a referir também, se calhar, até mais aos atletas jovens, que assim, às vezes não consegues controlar, não é? E depois a parte da reabilitação é muito complexa porque tem escola, tem educação física, é muito Claro, complicado. claro. E depois Convém ver também, só que tipo de grau, em que tipo de grau se encontra a lesão. Se apanhares um miúdo jovem com uma lesão de grau 2, grau 3, é muito complexo. fez aqui uma pergunta ao Peixoto, já que estamos neste Exatamente. tema. A, Quantas a vezes, tempo questão, de recuperação, sem dúvida. quantas vezes um lateral, a questão é, quantas vezes um lateral nos treinos é exposto a sprints de 40, 50 metros? Pois lá está, mas isto já foge um bocado do teu trabalho porque já não depende de ti, isso. Já Tu vai não estás muito no para campo. campo, é, exatamente. Exatamente. Claro, o Zé, um amigo meu, Zé, também está aqui, que é fisioterapeuta, está a dizer que também Nossa tomas direção, mudanças de direção. exatamente, as tomadas Claro, repentinas, exatamente, exato. fase de recuperação. Agora vamos falar agora um bocadinho do. Eu estou a apontar as perguntas todas, a do Peixoto já estamos respondidas. Ao Peixoto, depois ao fim, não faças mais perguntas, faz ao fim, está bem? Agora estamos aqui numa. Pode, Eu pode estou a complementar. apontar, Peixoto. Estamos numa fase em que se fala muito se o campeonato vai voltar ou não vai voltar. Tu achas que esta época é possível o campeonato voltar? Achas que é viável ele voltar? Campeonato sénior, Sim, sim. é muito difícil de controlar. Muito difícil de controlar isso e depois a forma como vais encontrar os atletas, né? Nem todos têm material necessário em casa para trabalhar, é complicado. Mas então achas que este ano o campeonato tem muitas questões. O mal é que as questões financeiras estão muito envolvidas nisto, porque acabar o campeonato é algo que pode prejudicar os clubes grandes. Também vão ser prejudicados, mas os pequenos, Toda a gente. Assim, os hits mais pequenos, sem dúvida. Sem dúvida. mas, Tanto é que pode estar sob a iminência de ter os atletas parados 4 meses com pouca atividade. claro, porque os atletas clubes mais os grandes recebem mais, até conseguem comprar equipamentos para fazer o trabalho em casa, que o preparador físico, ou o strength and condition, ou o fisiologista, E o que quisermos tiverem essa chamar. possibilidade. Claro, mas agora os atletas. É que uma coisa que as pessoas se enganam, e há muita esta conversa que é: o jogador de futebol ganha muito dinheiro, calma, não é. Não, a maioria da Primeira Liga não ganham assim muito dinheiro. Pá, não ganham mal, também não estou a dizer que ganham o ordenado mínimo, mas não ganham assim tão bem como as pessoas pensam. Sim, mesmo na segunda liga, etc. Nem todos os Claro, jogadores ganham. sim. Não está, Se é diferente da o, Premier League. se o campeonato por acaso volta, tu achas que. Falei hoje isto um bocadinho com o Peixoto, que ele até fez um questionário na história dele. Ahm, Achas que vai ser necessário realizar uma pré-época, caso eles digam, dia X o campeonato vai voltar? E qual é a importância dessa pré-época, para quem nos está a ouvir, a dizer, ok, é preciso uma pré-época, mas porquê é que é preciso essa pré-época? Sim, eu, na minha opinião, será preciso tentar perceber como é que os jogadores se encontram. Não é? Porque depois é complexo quando tem jogadores que ainda estão a recuperar de lesão. Isto vai nos limitar de muita forma, mas temos também que tentar retirar o lado positivo disto. Se calhar os jogadores já vão
dar pequenas coisas que não tinham anteriormente, que é um pouco como passam os jogadores que passam por lesões graves, passas a dar valor a pequenas coisas que não davas antes, como poder jogar com os teus colegas. Agora no que toca a isso, toda a questão da é necessária pré, não, eu acho que é necessário pré-preparação, senão os jogadores, como o professor Afonso disse, os jogadores chegam, não é? Entras logo num espaço de uma semana em contexto competitivo, é complexo. O aumento do risco de lesão era enorme. Sem dúvida, sem dúvida. Já estamos parados há um pouco tempo. Exatamente. Estás perante um enorme fator de risco. Muito tempo de paragem, lá já não tem exposição ao sprint, não tem a carga de treino, é muito difícil. Por acaso, Muitos também em contexto sub-23, etc., têm todos trabalhado, têm todo o plano de treino para fazer. Agora lá está, é difícil controlar atleta a atleta. Não é? Claro, tu mandas, a responsabilidade é dele. Uma pessoa manda, a responsabilidade é dele. Eles estão no alto, claro. Agora vamos falar mais um bocadinho do teu trabalho fora do clube. Os atletas que te procuram, tu trabalhas principalmente com atletas no estúdio, no Op Studio de Vila de Conde, passo agora também aqui a publicidade, claro. Os atletas procuram, qual é o principal objetivo quando eles procuram? O que é que eles dizem? Afonso, pá, eu procurei porque preciso de... Entra a componente. E a componente da habilidade aí já estamos a falar de outro aspecto, não é? Não confundir com o facto de tu não dares talento, não é? Agora tu dás, se calhar, mais uma ferramenta para ele poder se ingrar, para ele poder, digamos, podes lapidar um pouquinho mais o talento dele, ou não é? Mais por aí. Tu melhoras a parte física. Sim. Tentar entender do atleta. E depois o mais complicado, se calhar, em contexto fora do clube, é encontrar consistência. Né? E é mais difícil. Fora do contexto do clube. No clube, o atleta tem que estar contigo. Fora do clube, a consistência já é mais complexa. Às vezes podes até nem ter tempo de conhecer o próprio atleta, ou o atleta se quer tudo de uma vez e não funciona. Os atletas procuram, quais são aquelas lacunas que tu mais encontras neles? Que é que falta? Tipo, é força? É mais novos? Tu acho que também é camadas jovens que apanhas muito. Atletas mais jovens, já estou... Sim, é questão de entender o movimento. Sabes que depois tens ali faixas etárias, alguns miúdos que dão um salto enorme a nível de crescimento. Certamente alguns de nós, aqui já ouviram algum treinador a dizer, agora aquele nem sabe correr. Adaptar é um novo corpo, não é? Tens miúdos que dão saltos enormes. Isso é importante. Entrei a componente, se calhar, de reeducação, ele tentar perceber novamente, a ajustar novamente outro tipo de perfil que não estava habituado, e estamos a falar de uma questão nem de uma época, às vezes. Faixas etárias que os dão salto enorme. Às vezes é no verão, ele de uma época para a outra tem aquele descanso, chega ao clube, o treinador olha para ele e diz: ui, quem é este gajo? E depois já entra a componente, e já entra aí outra questão das dores de crescimento, o Osgood Schlatter, temos sempre alguns casos, todos os anos. Nunca sofri disso, dores de crescimento foi algo por acaso? Nem eu. Porque se calhar também estávamos sempre na rua, não parávamos, estávamos sempre a saltar, a brincar, hoje em dia já não é bem assim. Exato. Lá está, no meu tempo, um gajo nunca parava quieto, estávamos sempre, ou era bicicleta, ou ir a correr, jogar futebol o dia todo, era diferente. Aliás, nós estávamos postos ao sprint, sem pensar em nada, nós estávamos sempre a sprintar. Mudança de direção, pliometria, tempo, estávamos a trabalhar isso todos os dias. E nem sabíamos, não fazíamos ideia. É verdade. Agora estamos numa fase difícil, é que não conseguimos trabalhar com o atleta presencial. Como é que tu tens conseguido realizar o acompanhamento do treino online com os teus atletas? Qual é a tua principal preocupação nesta fase?
a principal preocupação é não conseguir segui-los da forma como estava a seguir. Mexes muito comigo, tenho tentado acompanhar ao máximo. O número de atletas ainda é elevado, o número de planos de treino estão elevados, é complicado seguir por videoconferência 2 ao mesmo tempo ou 3 ao mesmo tempo, não estás a trabalhar com um plantel, estás a trabalhar de forma mais individualizada, né? Acho que a principal dificuldade é essa, e depois tento dar ali alguns mecanismos de avaliação, para eles tentarem perceber como é que estão, como é que estão a reagir ao treino, entra a questão também de PSE, mas tem sido complexo, mas temos que nos adaptar. Exato. Mas tens conseguido trabalhar bem com os teus atletas, então. Sim, embora eu próprio ainda me estou a adaptar a isso. Para mim faz-me imensa confusão. Estava Claro, habituado faz a todos. a estar o dia todo a interagir com o atleta em si e de repente estás a trabalhar de forma online, que eu não me identifico de forma alguma. Mas a partida terá que Sim, ser assim durante um largo período de tempo. exato. Agora, outra pergunta que foge da performance, qual é que achas que são as... Isto é uma coisa importante porque há muitos. Já vais perceber porquê. Quais é que tu achas que são as principais diferenças entre um atleta e um cliente não atleta? Porque muitos treinam o seu cliente como se ele fosse um atleta. O que é que tu achas que difere? Nós falámos um bocadinho disto no início. O atleta também, se calhar, às vezes também difere o patamar em que tu trabalhas. Não quer dizer que se estiveres num alto patamar também tens ali um atleta. Podes ter um atleta muito habilidoso, mas na parte da componente física não ligo nenhuma. Existe muito isso também. Isso também acontece muito porque no futebol a parte física não é o principal. Porque a Sim. parte técnica pode. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Perguntaste-me qual é a diferença, não é? De um atleta e não um atleta. Sim, do teu trabalho enquanto PT, com um atleta e com uma pessoa que não é atleta. Por exemplo, contexto de recuperação de lesão. Por exemplo, tu que trabalhaste, ela estava aqui a ver, não sei se ela ainda está aqui, eu já fui embora. Que nós conhecemos no ginásio, tu trabalhaste que ela vinha da lesão do ligamento cruzado anterior. O teu trabalho com ela é completamente diferente do trabalho que tu tinhas de fazer com o atleta. Em que é que diferenciava isso? Para já o tempo. A questão que o que fez diferença é que ela também é uma atleta, não é? Só que é de Sim, ela também é uma atleta, é verdade. Peço desculpa, já agora. Aquela é uma atleta diferente e na altura foi super interessante. Ela na altura preparou-se para um Mundial e foi muito interessante. Foi uma nova modalidade com que me deparei. Mas agora a diferença é que em contexto de ginásio tu apanhas atletas, mas tu no meio de 200 clientes olhas assim para o ginásio, quando nós trabalhámos juntos eu diria, pá, eu olho para ali e só vejo ali 3 atletas. Entra a questão de compromisso, consistência, interesse, busca pelo conhecimento, tempo a buscar melhorar, e é um verdadeiro atleta. Vive isto 24 horas por dia, é um atleta. Claro. E no treino, as preocupações são diferentes. A que é que tu diferes num e noutro? Do atleta para um atleta? Na questão do treino? Sim. O que é que difere? O que é que eu ouvi de mal? Desculpe. Como é que, por exemplo, a linha, que a própria intensidade tu tens de dar, a tolerância que tem de dar, por exemplo, um atleta por norma, se chegou a alto nível, a uma pessoa que tem uma tolerância acima da média, coisa que o cliente de ginásio, pode acontecer, que há clientes de ginásio que aguentam muita porrada, mas o cliente real, o normal, já não é assim. Não tem nada a ver. Mas mais uma vez eu digo, é preciso já teres um conhecimento, conheceres o atleta, teres ali criado aquela tua baseline. Mas sim, é mais tolerável que o cliente comum que nós vamos apanhar. Claro. Por exemplo, a nível de lesão do ligamento cruzado anterior, nós sabemos que pelo menos 9 meses ele devia estar, mas um atleta é impensável, se for um atleta principal é impensável ele estar 9 meses fora.
Agora, uma pessoa normal, nós não queremos encurtar esse tempo. Pelo Sim, nem faz contrário, sentido. Nem faz sentido claro, em contexto de formação não faz sentido mandar o atleta à descer do campo. Não faz sentido nenhum. Embora contigo, em termos de trabalho específico no campo, já trabalho muito próximo daquilo que poderá fazer em contexto de treino, mas a partir do momento que integras um grupo, o trabalho não tem nada a ver. claro. Mas eu também o que queria dizer era tipo a pessoa. O tempo que a pessoa tem por exemplo, o atleta, pá, 6 meses ele tem que estar no campo. Nós não podemos ter esta mentalidade para o cliente normal. Nós, calma, ele não há pressa para este atleta, esta pessoa recuperar. É isso que eu queria dizer, que é diferente. Num, tu estás contra o tempo, no outro, tu tens tempo. É preciso ter calma e não acelerar o processo. No outro, lá está, é performance. Mas logo em termos também de maturação do ligamento, e é um risco. Está um risco associado. Agora, é assim, se tivesse uma final da Liga dos Campeões amanhã, aí é diferente, não é? Claro. No final do Mundial, etc. Aconteceu os casos como o do Derlei, Sim, eu uma estava lesão do pensando cruzado nele agora. anterior, teve uma lesão do cruzado anterior em dezembro e acho que jogou a final da Liga dos Campeões. Final da Taça UEFA, acho eu. Acho Ou eu. da Ou se Taça está UEFA, enganado. não é? Ou uma outra. Não O interessa, Jorge foi uma Costa, das temos o duas. caso de Jorge E Costa. foi logo ao choque. Foi logo ao choque o gajo. Até teve sorte. É sorte. Claro. Bem, pessoal, estamos já quase a fazer 1 hora da primeira parte. Agora a segunda parte vai ser só para perguntas. Eu já tenho aqui algumas apontadas. Portanto, eu e o Afonso vamos sair e vamos entrar. Só mais ou menos 15 segundos, por isso estejam atentos, ok? E já vamos começar a segunda parte. Até já, pessoal. Vamos começar aqui com as perguntas. Já temos, esta já respondemos do. Que engraçado, aí é Peixoto. Que é daí ficas bloqueado. Tinha aqui uma pergunta de. Pessoal, agora vamos começar, para quem nos está a ouvir, podemos agora começar já, que depois quem quiser que isto vai estar disponível a 24 anos. 24 horas. Vamos começar agora a segunda parte do 10º episódio do Exercise Matrix Podcast com o Afonso Muniz, readaptador físico do Rio Ave. Vamos agora às questões das pessoas que nos estão a ouvir agora no Instagram na live. E começo aqui com a pergunta de como organizas o tempo para avaliar os atletas de forma individual? Como Conseguiste ouvir? organizo o tempo em Como contexto de lesão, organizas certo? o tempo para avaliar os atletas de forma individual? Sim, pode ser em contexto de lesão, não especificou, mas A avaliação é diária. Não sei se é nessa questão do tempo, dessa forma, mas eu avalio diariamente. sim, A só avaliação é para, diária, treino a treino. Agora, mecanismo de avaliação, se calhar, aí já é diferente. Se uso o cronograma todos os dias, se não. só para explicar aos atletas todos os dias, se estiverem lesionados, o Afonso está lá das 2 ou das 3 até às 9 e ele todos os dias antes de aplicar o treino vai avaliar o atleta, por isso é diferente. Os atletas estão lá e ele avalia só depois é que aplica o treino, certo? E mesmo durante o treino, vais avaliando o atleta. Claro, o treino é sempre uma avaliação e a avaliação é um treino. Exatamente. No final de cada treino, tenho sempre um feedback. Uh, no meu caderno de monitorização, coloco sempre as cargas que eles trabalham. Uh, alguma dor que possa ter sentido em algum exercício. Claro. Tenho aqui mais uma pergunta. Qual o momento para mandar o atleta para o preparador físico? E quais as componentes que devíamos ter em conta? Lá está, já entrei a palavra que costumamos abordar muito, que é o depende. Mas por norma vai integrando de forma muito progressiva. Temos que ver como é que o atleta vai reagindo ao aquecimento. Depende do tipo de lesão. Um cruzado anterior, se calhar, só vai fazer numa determinada fase só o aquecimento. Depois, se calhar, já entra nos meinhos. Depois já entra, se calhar, em contexto de treino, mas sem contato. Depende do tipo de treino. Se for uma lesão muscular, faz de forma gradual o tempo de treino. Pode fazer só 10 minutos. Depende do grau de lesão. Mas pode fazer, por exemplo, 10 minutos, só 20 minutos, só meia hora. E depois passar para mim novamente.
É cada sempre, é vez o sempre tipo de trabalho, lesão claro. é sempre. Trabalho interdisciplinar. Exatamente. Exato. O atleta, quando passa para o preparador físico, totalmente, já está apto. Já está recuperado, já. Na teoria está apto. Uh, na Se ele tem teoria dor, se não tem. está preparado para treinar. Depende, se estiver alto e puder fazer o treino todo, a partir de estar preparado para treinar. Está 100%, às vezes pode não estar 100%, mas está viável para poder treinar. Agora aqui depende do patamar que estás a trabalhar. Agora se for um miúdo não faz sentido nenhum arriscar. É possível resguardares e proteger, digamos, o Claro, futuro do miúdo. Não faz sentido. exatamente. Não vale a pena arruinar. Pá, porque ele quer jogar Lá está futebol aí. e é muita coisa para Exatamente. Temos que lidar. pensar no atleta. Temos que pensar no atleta. Exatamente. Ahm, tinha aqui outra pergunta. Qual os métodos que usas para diminuir o risco de lesão? Mas o Afonso não trabalha com, ele não é strength and condition no clube, trabalha com a lesão, ele não trabalha com a diminuição do risco de lesão, certo? Sim. Mas posso dar uma opinião em Sim, relação sim, a sim, isso. dá. Mas repete uma pergunta, por favor. Qual os métodos que usas para diminuir o risco de lesão? Os métodos poderíamos utilizar, se calhar dar mais importância à questão dos músculos estabilizadores, por exemplo, a importância que tem na base do atleta, na base do movimento, não é? A importância que tem no início do movimento, não abordarmos tipo, numa componente muito geral, abordar a pliometria, agachamentos, leg press horizontal, o que seja, olhar mais pela estrutura em si. Não sei se me fiz entender ou não. Ok. Para mim, sim, se a pessoa ficou com dúvidas, pode perguntar outra vez. O Peixoto há bocado perguntou se o strength and condition não podia completar o teu trabalho. Sem dúvida. Fisioterapeuta, readaptador, strength and condition, ao mesmo tempo que o preparador físico de campo. Estás a fazer a transição do readaptador para strength and conditioning? Readaptador, para o strength and condition e trabalha ao mesmo tempo com o preparador físico de campo, porque ele está sempre lá. Achas que faz falta fisiologista, strength and condition, o que seja, num clube, o que quisermos chamar? Hoje em dia, muitos preparadores físicos, a maioria deles, têm informações nesse tipo de área, na área da strength and conditioning. E eu penso que esse tipo de transição será assim tão necessário, porque eu acho que hoje em dia a maioria dos preparadores físicos já tem esse tipo de formação. Estava aqui o Peixoto, tenho, o Peixoto estava a dizer que era para a parte dos físicos, sprints. sim. Strength and condition para a parte dos sprints. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Filmar o atleta, a sprintar, e depois vem a parte preventiva, podemos prevenir isso. O Peixoto, pois está um chato caraças, perguntou se tu utilizas o peak weight velocity no teu trabalho. Não, não. Podes explicar para quem nos está a ouvir e a mim, que eu também não sei o que é o peak weight velocity? Velocity. Não sei se ele está a falar daquele dispositivo para medir a velocidade. Em termos de monitorização. Peixoto, podes escrever aí qual é que estás a falar? Só para o Afonso ter uma ideia do que quiseres dizer. Entretanto, vamos passar para outra pergunta enquanto o Peixoto escreve. Está aí, consegues ler? H. Estás aí? Consegues ouvir? Olha, eu vou marcar aqui. Pico H o treino velocity. baseado na velocidade. Sim. O pico de crescimento. Uhum. Aqui, o pico de crescimento. Está aqui o Peixoto a dizer mecanismo Espera aí, estou a ouvir um bocadinho mal agora. Estás a falar com um mecanismo de velocidade. Espera só um bocadinho que eu agora não estou a ouvir. Olha, fala um bocadinho. Estavas a dar com falhas.
Consegues-me ouvir direito agora? Agora consigo, agora consigo. Eu já marquei aí para ver se era esse. Já escreveu aí o Peixoto, consegues ler? O Sim, sim, Cavali não ao sei se Pi... ele estava a referir à questão de criar a baseline, de avaliar o treino com base na velocidade. Não, é mesmo, era o pico de crescimento. Ou em termos de metodologias de treino, utilizar o encoder, não. Vamos passar para outra pergunta enquanto ele elabora Sim, melhor sim. esta pergunta. Foi aqui do Gonçalo que ele pediu para eu fazer a pergunta. O que esteja a dizer sobre realizar duas pré-épocas num curto espaço de tempo, visto que as duas quase que vão tocar. Os jogadores depois não vão ter, vão fazer outra vez pré-época, vão ter paragem, se o campeonato voltar, não vão ter paragem. Ora, repete, eu ouvi-te mal, Alex. O que esteja a dizer sobre duas pré-épocas num curto espaço de tempo, visto que as duas quase vão coincidir. Sim. Isso vai ter que ser muito bem elaborado. Se vai modificar em termos de paragens de campeonato, não, sem dúvida. Mas isso eles já estão a tratar disso certamente. Certamente haverão inúmeras reuniões acerca disso, como é que poderão ou não fazer os jogos, se está fechado ou não. É muito complexo de organizar. Depois Não, isto tá depois aqui, envolve competições europeias. claro, está muita coisa em jogo. Depois já há muito dinheiro na mesa. Depois só está a dizer, o pico de crescimento do atleta, vocês têm em consideração isso? Em termos de pico de crescimento, Sim, sim. mas em termos de, quê? De programação de treino para o atleta, temos em conta. Peixoto pode dizer melhor. Peixoto, é sobre a programação do treino para o atleta. Ora, vou marcar o comentário. Consegues ler aí? Ou se está antes ou está após do pico de crescimento, sendo que existe uma janela de oportunidade para o desenvolvimento de determinadas capacidades. Se vocês, não sei se avaliam Do atleta jovem, certo? do atleta jovem. Sim. E o atleta jovem, se calhar daria mais importância à questão do movimento em si, se calhar mais por aí. Deixa-me ver, tentar perceber melhor. Exato, ele está a dizer que existe uma ferramenta para saber se o jovem, criança, está no Não, pico do não, crescimento ou não não. faço, não Não, faço nada disso. não Não, fazem não, não. isso. Ok, pronto. Era isso. Eu não. Exato, estávamos a confundir com o VBT, E eu era acho outra que coisa. acho que isto que o Rafa está-se a referir é um pouco como ouvimos falar muito antigamente, que olharmos para um atleta e dizemos, olha, aquele ali vai chegar àquele patamar e já não dá. Não sei se é essa a questão. A questão é se ele já atingiu o pico de crescimento e ok, Sim. temos salvo erro, Peixoto, se eu estiver a falar mal, diz-me. Se ele já Eu não atingiu o faço nada pico, disso. se ele já atingiu o pico, ok, devemos trabalhar mais estas componentes. Se ele ainda não atingiu o pico de crescimento, por exemplo, quando ele atingir, ainda vai ter, por ele mesmo, já vai ganhar massa muscular e força. Ou seja, se calhar o trabalho dessas qualidades físicas não será o primordial e será lá está o movimento, a aprendizagem do drible, Sem do dúvida. campo. Sem Mas dúvida. vocês ainda não têm essa avaliação. Nem tu trabalhas com isto. Não, eu não faço nada disso. Eu não trabalho com isso. Não. Pronto, Peixoto, já não temos. O Afonso não trabalha Sim, com essa sem dúvida. componente. Claro, Antes de atingir o pico, sem dúvida. exato, não vale a pena trabalhar a partes em termos estruturais. Exato, é que estamos a falar mais coisas de campo, exato. Exato. Pessoal, há mais alguma pergunta que queiram fazer aqui ao Afonso e a mim, antes de terminarmos? Podem fazer as vossas perguntas à vontade, dentro deste contexto ou outro contexto. Estão à vontade. Se for dentro do tema, ótimo. Peixoto, tens mais alguma pergunta aqui para fazer ao logo?
Ou já esclareceste as tuas dúvidas todas? Mas esta questão do Rafa é muito importante. A questão de trabalharmos a parte estrutural do atleta em si. Exato. Saber se E, ele deve trabalhar já isso ou não. sim, sem dúvida. Qual foi o atleta mais chato que tu tiveste? O mais chato. Miguel, estás no top 3. Anda Pronto, bem. acho que o Peixoto está esclarecido, já não tem dúvidas. Pessoal, mas ninguém tem dúvidas. Se não tivermos mais dúvidas, damos por terminar. Bruno, eu queria só dizer uma coisa que caso alguém tenha alguma dúvida em relação a protocolos ou Força, métodos de avaliação, não tem problema nenhum de depois poder ajudar, não há problema. claro. Basta mandem mensagem privada. Tenho aqui uma pergunta do Felipe. Como Porque isto selecionas o protocolo? Como é que selecionas o protocolo de reabilitação para cada lesão? Em é assim, conjunto com a por equipa exemplo, médica. exatamente, é em conjunto e tentar perceber qual poderá ter o que faz, entre aspas, mais sentido trabalhar. Sem dúvida. Se calhar consegues trabalhar de uma forma mais progressiva, faça talvez mais sentido. Claro, é sempre uma decisão interdisciplinar e nunca é só uma pessoa a Sim, decidir. Claro, sim, é uma base orientadora. Acho que não devemos seguir aquilo muito ao pormenor. claro. Ainda há muita gente a seguir aquilo de uma forma muito Cega. ríspida, digamos assim, é exatamente, e depois ah, posso voltar ao que eu disse anteriormente, nós não conseguimos trabalhar de forma linear. Às vezes tens que voltar atrás mais um bocado, às vezes podes dar 2 passos à frente, estás Claro, a vai depender trabalhar do com a atleta. máquina, depende do atleta, É estou a trabalhar com a máquina, se calhar sempre a a máquina mais individualidade. complexa. Claro. Exato. É sempre Trabalhar a com a máquina individualidade. complexa. Tens outliers para a direita, tens outliers para a esquerda. Há pessoas que fazes tudo e não resulta nada. Sim, Há pessoas que quase sem não dúvida. fazes nada e resulta. Eu diria até que isto da questão dos protocolos dá para fazer uma live à parte, monitorização do atleta dá para outra live à parte, falar, seria muito interessante. Agora se for a falar de cada parâmetro, falamos aqui, ficamos aqui a noite toda. Foi fácil. Mais alguém tem alguma pergunta para o Afonso? Qualquer dúvida também, tenho outra pergunta também do Felipe. Mas em dois atletas com a mesma lesão, podem-se optar por protocolos diferentes? Podes ter em conta a individualidade aí? É assim, se tivermos, por exemplo, a lesão de um cruzado anterior, podes seguir o mesmo protocolo, mas depois depende de inúmeros fatores. A progressão no protocolo será diferente, de certeza. Diria que nunca tive um cruzado de braço de igual forma. Claro, Mas protocolo diferente, ou seja, eu não consigo olhar para um atleta e dizer, olha, aquele vou utilizar aquele protocolo cruzado anterior. Isso não. Tenho sempre aquela base orientadora, aquele protocolo que se calhar acredito mais. Eu olho para ele e acho que está mais bem organizado e depois aquilo vai-me orientando. Variando, claro. mais ou menos. Tens um planeamento, mas a qualquer momento é adaptar. A resposta é adaptar, Sim, adaptar, adaptar. e posso dizer que se calhar 80%, 70% dos treinos que tu idealizas e que tu estruturas, se calhar chegas à hora Não é nada aquilo. e não é nada, cara. Exatamente. O atleta no dia anterior está a reagir de uma forma e tu no dia seguinte já tens o atleta de outra forma. É. E depois lá está, tens aqueles outliers que aguentam tudo. Exatamente. Há muitos fatores a ter em conta. Depende, exatamente. Depende sempre. É a palavra-chave, é depende. Depende do tempo. É depende, Palavra-chave, sem dúvida. depende, individualizar e adaptar. São as três palavras-chave nisto. Verdade. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta para o Afonso? Estão à vontade, aproveitem este momento. Qualquer dúvida também podem mandar mensagem privada. O Instagram do Afonso está na imagem do post. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, vamos dar por terminado.
Afonso, queres dizer alguma coisa antes de terminarmos? Não, acho que já está tudo assim de uma forma geral, mais ou menos a explicar. Isto foi mais um a explicar das Claro, funções em si. Agora não tenho problema nenhum se quiserem saber algo mais em específico, a forma como estrutura ou as avaliações de forma mais específica, que tipo de tabelas utilizo, fórmulas, material, não há problema nenhum. Ou se quiser, até posso um dia, se as pessoas quiserem fazer uma live a falar disso, não há problema nenhum. É uma claro, parte é mais combinar, específica, mas também é igualmente interessante. sem dúvida nenhuma. Bem, pessoal, obrigado a todos que nos assistiram no Instagram, a todos os que nos assistiram no Spotify, no iTunes e muito obrigado ao Afonso por ter disponibilizado o seu tempo para fazer esta live de 1 hora e um quarto, mais ou menos, comigo. Amanhã esta live vai estar disponível já no Spotify e no iTunes. Vai ficar 24 horas no Instagram para quem quiser ouvir novamente. Obrigado a todos que nos assistiram, quer no Instagram, Spotify ou iTunes, e principalmente muito obrigado mais uma vez ao Afonso por se ter disponibilizado o seu tempo para realizarmos esta live e esclarecer as dúvidas de quem me segue a mim e ao Afonso. Uma boa quarentena a todos e uma boa quarentena para o Afonso. E um grande abraço. Um abraço. Tchauzinho, fiquem bem. Tchauzinho.